Bom, vamos falar de os dois testamentos e a revogação da lei. Quando Jesus diz, não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Isso está lá em Mateus, no versículo 17 e 18. Este é o seu canal espírita. Clica, se inscreva, deixe o seu comentário. É muito importante para nós. Assim como não existe duas leis em vigor, uma em oposição à outra, também não pode existir dois testamentos em validade, ambos contradizendo-se, defraudando-se e aniquilando-se. Existe a lei, existem os profetas. Existiram os profetas, existiram a lei e os profetas. Jesus não veio revogar a lei e os profetas, mas ele veio cumprir. Lembrar o cumprimento da lei, trabalhar pelo cumprimento da lei, ensinar o cumprimento da lei, impor o cumprimento da lei. Nós vamos ver que Jesus é a luz do mundo. Essa luz ilumina a lei, distingue-se do que não é lei, orientando todas as almas de um modo racional, inteligível, para cumprirem a lei, obedecerem à lei, praticarem as ordenações da lei. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso ele nos disse. Sendo sua principal missão, que era cumprir a lei. A lei deve forçosamente limitar-se a circunscrever-se, ao caminho que ele personificou, a verdade de que ele foi o paradigma, o padrão, a vida de que deu mais vivo exemplo. A lei ela está intimamente ligada à incomparável personalidade de Jesus. E aí nós precisamos compreender a grande luz que é Jesus. O que Jesus não se liga, ele não se adapta, não se ajusta, não é lei. Não é, portanto, caminho, não é verdade, não é luz, não é vida. É pelo contrário, é desvio, é falsidade, é morte e é treva. De modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Isso ele nos falou. Está lá no Novo Testamento. A lei é eterna e de todos os tempos, de todos os povos. O seu escopo é felicitar os homens, unindo-os pelo mesmo ideal a Deus. Qual é o ideal? É o amor. O amor a Deus e ao próximo é a síntese. O resumo de toda a lei e os profetas. Tudo que inspira desamor a Deus e ao próximo não é lei, nem provém da lei ou dos profetas. Tudo que divide, desune, desarmoniza a família humana está fora da lei. Tudo que tolhe a liberdade, o livre exame, a compreensão, não está compreendido da lei. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade da compreensão da lei, ela foi dada por Jesus Cristo. Ele é a luz e a verdade. A lei não é de Moisés. Se fosse, passaria com Moisés como a lei de Moisés, daquele dente por dente, olho por olho. Passou para não mais voltar. Não só desapareceram dela o i e os tio, como também
todo o valor, toda a potência, todos os caracteres. Para que a lei se cumpra, é preciso que desapareçam todos os opressores que, constituindo-se de guardas da lei, não a praticam, mas corrompem-na. Para que a lei se cumpra, é preciso que o Velho Testamento seja posto à margem, porque, na verdade, nenhum outro fundamento pode ser posto entre o céu e a terra. Senão, Jesus Cristo, o maior dos profetas, ele anuncia o maior dos enviados. O maior enviado exalta o ministério dos profetas. A lei sintetizada no amor a Deus e ao próximo. Os sacerdotes foram postos à margem como infratores da lei. Aquelas igrejas de pedra, elas estão fora da lei. Porque Jesus disse, delas não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os sacerdotes têm uma lei que não é a lei. Assim como os cientistas e os políticos têm uma lei que não é a lei. Suas igrejas, suas academias, seus palácios têm os seus mandamentos, mas estes mandamentos não constituem a lei de Deus, porque são mandamentos e ordenações que estão fora da lei. Têm passado, estão passando e passarão para desaparecerem para sempre. Não pode haver dois testamentos. Não pode haver duas leis de Deus. Há um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma única verdade. A lei das sinagogas, dos templos, do monte, por exemplo, foi revogada pelo Cristo. Quando ele diz, é chegada a hora e agora é em que não adoreis a Deus em Jerusalém, nem no monte Garizim, mas sim em espírito e verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Está lá em João capítulo 4. A lei das igrejas não é parte integrante da lei. Ela é a mesma das sinagogas, dos templos, dos montes. A lei das igrejas foi denunciada como infração da lei por Jesus Cristo. A lei não passará nem um tio, deixará de ter o seu cumprimento. A doutrina espírita repete as palavras de Jesus. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Isso foi o que Jesus nos falou. E está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre procurava ver o porquê que Kardec botou o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim revogar a lei, em vez de colocar o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Eu ficava meio assim, mas por que no primeiro capítulo? Aqui está a explicação. Porque todo mundo pensava que Jesus vinha mudar tudo. Não, ele veio cumprir o que estava lá na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.